Fala galera do Papo Binário, meu nome é Francivan e o meu amigo Fernando Mercedes me convidou para vir aqui para mostrar para vocês minha nova aquisição, o ZX Spectrum Next, a recriação de um clássico dos anos 80. Mas você sabe o que é o ZX Spectrum? O ZX Spectrum, ou ZX Spectrum, como dizem os britânicos, foi um microcomputador lançado na Inglaterra em 1982. Fez bastante sucesso no Brasil com seus clones nacionais TK-90X e TK-95. Mas antes de voltar a falar do Spectrum, acho que seria interessante dar um pouco de contexto histórico da época. A década de 1980 ficou marcada por coisas que são lembradas até hoje: brinquedos, desenhos animados, programas de televisão, músicas, filmes. E foi nessa década que a computação pessoal começou a andar a passos largos. Porém, o ecossistema de processadores não estava restrito ao padrão x86 da Intel. Diversos microcomputadores eram fabricados sob várias especificações de hardware e processadores diferentes. Aliás, chamar aquelas máquinas de microcomputadores fazia bastante sentido, uma vez que um computador poderia alcançar 2 metros de altura e ter o comprimento de 2 automóveis. E nem só de Intel e AMD vivia o mercado de processadores. Modelos como o MOS 6502, Motorola 68000 e Zilog Z80 eram bastante populares. Cada um deles tinha seu próprio conjunto de instruções e foi a partir desses e de outros processadores que os microcomputadores foram sendo criados pelo mundo afora. Nos Estados Unidos surgiram Apple II, Commodore 64, Amiga, Atari ST, IBM PC e Macintosh. No Reino Unido, os principais nomes eram Amstrad e Sinclair. No Japão, surgiram o Sharp X68000 e o padrão MSX, isso só para citar alguns dos nomes mais conhecidos. A diversidade era grande, mas isso gerava um problema. Softwares que eram desenvolvidos para rodar em um determinado tipo de computador não rodavam em outro, já que a arquitetura do hardware e as instruções dos processadores eram diferentes e incompatíveis. Para efeitos de comparação, é como se hoje pegássemos algo que foi compilado no padrão x86 e tentássemos rodar em um computador com processador ARM. Não funciona. A única coisa que esses computadores tinham em comum é que todos eles vinham com uma versão da linguagem BASIC na memória ROM. Mas mesmo essa linguagem tinha suas particularidades e também era incompatível entre uma máquina e outra. Na década de 1990, essa diversidade foi acabando e, um por um, esses computadores foram sumindo do mercado, no final restando apenas Mac e IBM PC, ou melhor dizendo, PC, já que, por ser aberto, se tornou padrão de mercado e qualquer um poderia fabricá-lo sem precisar pagar royalties. Mas, voltando a falar dos anos 80, o Brasil passava por um período de protecionismo da indústria nacional, com a chamada Lei de Reserva de Mercado. Essa lei proibia a importação de produtos de informática e tinha o objetivo de fortalecer a indústria nacional, impedindo que marcas estrangeiras sufocassem as daqui. A ideia até que tinha boas intenções, mas como muitas outras, na prática não funcionava. O que acabamos vendo foi uma indústria que se tornou acomodada e com preguiça de inovar, já que não existia uma concorrência forte. A Lei de Reserva de Mercado impedia que modelos de computadores estrangeiros desembarcassem por aqui, mas a indústria brasileira produzia clones do que era feito lá fora. Alguns dos mais conhecidos são os CP400 e 500 da Prologica, o Expert da Gradiente, Hotbit da Sharp e os TKs da extinta Microdigital. E como o tema do papo de hoje é o ZX Spectrum, vamos falar de dois desses TKs, TK-90X e TK-95. Funcionavam com a CPU Zilog Z80 rodando a uma velocidade de 3.5 MHz e incríveis 48 KB de memória RAM. O Z80 era um processador de 8 bits projetado pelo italiano e ex-funcionário da Intel, Federico Fadin, que antes também já havia ajudado a projetar os processadores 4004, 8008 e 8080 da Intel. O Z80 também foi usado em máquinas de arcades como Pac-Man
e em videogames domésticos como Master System e Mega Drive, sendo que no Mega tinha função secundária de processador de som. E em 1986 tive meu primeiro contato com um desses microcomputadores, um TK-90X. Com ele, tive a chance de começar a entender como esses aparelhos eletrônicos funcionavam. Para mim foi bastante educativo. Aos 12 anos, aprendi a escrever meus primeiros programas em BASIC, desenvolvendo minha lógica de programação, e começava a ter uma noção de como eram feitos jogos como os do Atari, que eram o que faziam sucesso no Brasil daquela época. A grande maioria dos computadores domésticos dos anos 80 não vinham com um sistema operacional. Bastava conectá-los a uma TV ou monitor e ligá-los a uma tomada para que funcionassem. A memória ROM trazia de fábrica funções básicas de operação e um interpretador BASIC. O Spectrum seguia a regra e trazia uma ROM com 16 KB. A RAM poderia ter 16 ou 48 KB, dependendo do modelo escolhido. Na carcaça, um teclado do tipo chiclete, que mais tarde foi copiado pelo seu primo brasileiro TK-90X, mas abandonado no seu sucessor TK-95, que usava um teclado semi-profissional. O teclado do ZX Spectrum tinha um design peculiar. Diferentemente de outros computadores da época, a Sinclair optou por um esquema bem estranho para que o usuário pudesse escrever os comandos em BASIC. Cada tecla possuía vários comandos e instruções que apareciam na tela de uma só vez quando uma tecla ou combinação de teclas era pressionada. Por exemplo, para o comando print, em vez de digitar as teclas P, R, I, N, T, bastava um toque na tecla P que o comando aparecia na tela. Já o comando return estava na tecla Y, e por aí vai. Para quem não estava acostumado, isso atrapalhava bastante. A digitação tornava-se lenta, já que era preciso ficar procurando no teclado onde estava esse ou aquele outro comando. Mas depois de alguns meses treinando, a pessoa aprendia e sabia onde estava cada palavra, digitando de forma quase automática. Esse esquema de digitação foi abandonado em modelos posteriores, optando-se por uma forma de digitação tradicional. Um programa em BASIC consistia de comandos e instruções em uma sequência de linhas devidamente numeradas. Era aconselhado numerar em uma sequência de 10 em 10, porque não era possível inserir linhas assim como nos editores atuais. Para adicionar uma linha entre uma e outra, era necessário usar um número intermediário. Se não tivesse nenhum disponível, as coisas se complicavam um pouco. Os microcomputadores da linha Sinclair, tanto o ZX Spectrum quanto seus predecessores ZX80 e ZX81, foram sucesso comercial em vários países do mundo, o que rendeu a Clive Sinclair, fundador da Sinclair Research, o título de Cavaleiro em reconhecimento aos serviços prestados à indústria britânica. Ainda sob o comando da Sinclair, versões melhoradas do ZX Spectrum foram lançadas, o Spectrum Plus e o Spectrum 128, que, como o nome sugere, tinha 128K de RAM. Apesar do sucesso, anos mais tarde a empresa passou por dificuldades financeiras e Sir Clive foi obrigado a vender os direitos sobre seus produtos e marcas para a concorrente Amstrad, que lançou mais dois modelos, o ZX Spectrum Plus 2 e o ZX Spectrum Plus 3. E quanto aos softwares? Bom, para começar, é preciso falar da principal mídia usada pelo Spectrum. Com certeza não eram os HDs, que custavam os olhos da cara e eram completamente inviáveis para o usuário doméstico. Mas também não eram disquetes. Disquetes sempre foram uma mídia barata, mas era o preço dos disk drives que dificultava seu uso. Para manter o preço baixo, a Sinclair optou por vender o Spectrum sem um leitor de disquetes. Em vez disso, optou-se pelo uso de fitas cassete. Sim, as antigas fitas usadas para a gravação de músicas e que as gerações mais novas devem ter visto nos filmes dos Guardiões da Galáxia. Fitas cassete eram tão baratas quanto disquetes, mas todo mundo tinha um gravador ou tape deck em casa. Tudo que precisava ser feito era conectar o aparelho ao computador usando um cabo P2. E aqui é preciso dizer que essa não foi uma opção só da Sinclair. A maioria dos microcomputadores daquela época tinha fitas cassete como primeira opção para gravar dados. Fitas cassete eram fitas de áudio. Na gravação,
Os bits eram convertidos em sinais sonoros e emitidos pelo computador para o gravador. O processo reverso era feito na leitura, ou seja, o sinal era ouvido pela máquina e convertido de volta em bits e bytes. Essa forma de leitura e gravação baseada em sinais sonoros permitiu que softwares fossem distribuídos a partir de estações de rádio em alguns países. Isso mesmo! Entre uma música e outra, em determinados horários da programação, o locutor da rádio mandava os ouvintes prepararem suas fitas no deck, apertarem o REC e algum software pré-anunciado era transmitido da estação para as casas dos ouvintes. Dizem que isso chegou a acontecer aqui no Brasil também, mas eu nunca ouvi. Essa possibilidade de gravar software em áudio permitiu também que alguns deles fossem distribuídos até em discos de vinil, os chamados flexidiscs. E numa época em que a internet ainda era chamada ARPANET e estava restrita a algumas universidades e organizações militares, uma das formas de distribuir software era por meio de papel impresso. Calma que eu explico. Revistas especializadas traziam em suas páginas listagens completas de jogos, utilitários e todo tipo de aplicativo que o usuário, por sua vez, tinha que digitar linha por linha nos computadores. Pensando bem, esse deve ter sido meu primeiro contato com algum software que tinha o código aberto. No Reino Unido, lar do ZX Spectrum, havia revistas que falavam só dos micros da linha Sinclair. Mas o Brasil não ficou para trás e também teve as suas. Algumas delas ficaram bastante conhecidas entre os usuários da época, como a Microsistemas e a revista Input, que com seus fascículos semanais era um curso completo de programação em Basic e Assembly. Na área de softwares comerciais, alguns utilitários estavam disponíveis para o Spectrum. Planilhas de cálculo, processadores de texto e editor de gráficos em 3D. Mas o carro-chefe eram os jogos. E um estilo de jogo surgido ainda na década de 1970 foi o Adventure. Adventures eram jogos de texto em que o jogador era colocado em situações que lhe eram descritas, e por meio de comandos compostos por verbos e substantivos, precisava resolver determinadas situações até que vencesse o jogo. Entre os adventures famosos para o ZX Spectrum estava Shadows of Mordor, baseado nos livros do Senhor dos Anéis. Nele, o jogador personificava um dos personagens Frodo Bolseiro ou Samwise Gamgee. Mas os computadores da década de 80 possuíam capacidades gráficas, e esse avanço tecnológico fez com que esse tipo de jogo passasse a ter imagens para ajudar na imersão dos mundos que eles criavam, como o brasileiro A Lenda da Gávea. E numa época em que os fliperamas faziam sucesso com suas máquinas de arcade e pinball, jogos de ação estavam mais em alta. Muitas publishers famosas já lançaram jogos para o Spectrum. Entre elas estão a Activision, Codemasters, US Gold, Ocean. E entre as que se tornaram grandes, houve uma que começou desenvolvendo seus primeiros jogos para o Spectrum, a Ultimate Play the Game. Não conhece? Talvez você já tenha ouvido falar do nome adotado posteriormente pela empresa, a Rare. Sim, a desenvolvedora de jogos famosos como Battletoads, Donkey Kong Country, GoldenEye 007 e Killer Instinct, começou a vida criando jogos para o Spectrum. Entre os títulos mais memoráveis estão a Tic Tac, Jetpack, Underworld e Saberwolf.
Opa, alguém aí já ouviu falar desse nome em algum lugar? O personagem de Killer Instinct teve seu nome baseado no antigo jogo do Spectrum. Aposto que dessa você não sabia. O ZX Spectrum vinha com um BASIC residente na ROM, mas devido à sua natureza interpretada, os programas feitos nessa linguagem eram bem lentos. Alguns compiladores de linguagens como C e Pascal estavam disponíveis, mas por causa da pouca quantidade de memória, eles acabavam sendo bastante limitados e não seguiam o padrão completo das linguagens. A linguagem de programação alternativa mais comum era o Assembly, já que criar um montador usando o próprio BASIC era uma tarefa relativamente simples. Também dava para inserir os mnemônicos convertidos em código binário ou hexadecimal diretamente na memória, a chamada programação em código de máquina. Era comum naquela época encontrar programadores que tinham pelo menos alguma noção de Assembly. E depois de 10 anos no mercado, o ZX Spectrum deixou de chegar às lojas oficialmente no ano de 1992. Sua versão derradeira finalmente foi vendida com um disk drive de 3,5 polegadas e tinha disponível uma versão do sistema operacional CP/M. O Spectrum deixou de ser vendido, mas permaneceu na memória daqueles que tiveram um. Até que no ano de 2017 surge um novo projeto no site Kickstarter, se propondo a recriar o ZX Spectrum atualizado, com mais memória e com alguns conceitos modernos, porém sem perder a essência. A equipe responsável pelo projeto era composta por Jim Bagley, criador de ports de jogos famosos para o Spectrum clássico, como Cabal e Midnight Resistance. Também estavam no projeto os brasileiros Victor Trucco, Fábio Bellavenuto e Henrique Olifiers, além de Rick Dickinson, designer do Spectrum original e que baseou o Next no design que havia feito para o ZX Spectrum Plus. Infelizmente, Dickinson veio a falecer antes que as máquinas criadas pelo projeto começassem a ser entregues. A campanha pedia 250 mil libras para que o projeto fosse iniciado, mas a demanda foi alta e no dia seguinte a meta já havia sido alcançada, tendo no final chegado a quase o triplo desse valor. Pois é, o Spectrum ainda é querido por muita gente pelo mundo. Estava previsto que as primeiras unidades do ZX Spectrum Next seriam entregues em janeiro de 2018, mas devido a problemas e adversidades que projetos assim passam, só começaram a ser entregues no início de 2020. E toda essa história de pandemia e lockdown que estamos passando serviu para atrasar ainda mais a entrega. Mas missão dada é missão cumprida, e no fim do mês de junho todos os Nexts já haviam sido enviados a seus respectivos donos. O desafio do projeto era criar um ZX Spectrum moderno, mas ao mesmo tempo mantendo compatibilidade não só com os softwares, mas também com os periféricos do antigo. Para alcançar esse objetivo, o Next foi construído com tecnologia FPGA, que, para quem não sabe, é um tipo de circuito integrado que pode ser reprogramado. No Next, exerce o papel de CPU e ULA. Em vez de apenas 16, 48 ou 128K de RAM, o Next conta com 1024 KB, ou seja, 1 MB, podendo ser expandido para 2. Possui saídas de vídeo RGB, VGA e HDMI e pode exibir até 256 cores simultâneas. Fitas cassete ainda podem ser usadas. E o único toca-fitas que eu tenho disponível é essa belezinha aqui. Vamos ver se funciona? Primeiro coloco a fita. Dou o comando para iniciar a leitura. Aperto o play e... funciona!
Mas agora também estão disponíveis um leitor de memória SD e entradas USB, que podem ser usados para ler e gravar arquivos. Para gerenciar os dados do cartão SD e outras mídias modernas, o ZX Spectrum Next conta com o sistema operacional Next ZX OS, mas outros, como o CP/M, podem ser instalados. Na parte traseira, uma porta PS2 permite conectar mouse ou teclado. A porta de expansão garante retrocompatibilidade com boa parte dos periféricos antigos. Na frente, duas entradas padrão DB9 para joysticks compatíveis com os do Atari ou Mega Drive, além dos padrões Kempston e Interface 2 do ZX Spectrum original. A linguagem BASIC foi atualizada com novos comandos e agora é chamada Next Basic. O ZX Spectrum Next conta com um modo normal de funcionamento da CPU a 3.5 MHz de velocidade e 3 modos turbo de 7, 14 e 28 MHz. Alguns jogos, como Stunt Car Racer, tiram proveito desse recurso. Já outros tornam-se impossíveis de serem jogados. Vamos falar um pouco de gráficos. Quando comparado a outros micros de sua época, como o Commodore 64, o ZX Spectrum fica em desvantagem por não ter um chip dedicado a gráficos. Ainda assim, a máquina da Sinclair tinha resolução de 256 por 192 pixels e era capaz de produzir 8 cores, sendo 7 delas em 2 intensidades, totalizando assim 15. Mas havia uma restrição para a exibição desses pixels e cores. Para começar, não era possível preencher toda a área da tela com pixels. Havia uma borda que era acessível apenas para mudança de cor. A área utilizável dentro da borda era dividida em células de 8 por 8 pixels, e cada célula podia ter apenas 2 cores, mais o atributo de intensidade, que poderia estar ativado ou desativado. Já o novo ZX Spectrum Next possui mais modos gráficos e maneiras diferentes de lidar com as cores. Ainda possui um modo de retrocompatibilidade que garante que programas antigos funcionem da mesma forma. Mas existem também novos modos gráficos que permitem usar até 256 cores de 512 possíveis. Além disso, toda a tela, inclusive a borda, pode ser utilizada, aumentando a área disponível para 320 por 256 pixels. Há um novo conceito chamado Layers, que permite criar camadas de tela que podem ser empilhadas umas sobre as outras, formando assim uma imagem composta por todas elas. Também estão disponíveis funções para rolagem de tela que podem ser úteis no processo de desenvolvimento de jogos. Som também é outro quesito que foi melhorado no Next com relação aos modelos antigos. Antes, tudo estava restrito a bips que eram gerados pelo alto-falante da máquina, mas agora existem 3 geradores de som programáveis, cada um deles com 3 canais em estéreo. Isso quer dizer que o ZX Spectrum Next é capaz de reproduzir até 9 sons simultâneos, que são manipulados por meio do novo comando Play do Next Basic, permitindo que composições mais complexas sejam executadas. E para quem é o ZX Spectrum Next? Trata-se de uma ótima máquina para quem gosta de computação retrô ou para nostálgicos e colecionadores de plantão. Traz de volta a diversão que era programar em computadores domésticos na década de 80. Também pode ser indicado para quem está aprendendo a programar. Afinal, o Basic foi feito para isso. E se você se interessou pelo ZX Spectrum Next, saiba que já está rolando uma segunda rodada no Kickstarter para mais unidades. Começou no dia 11 de agosto e vai até o dia 10 de setembro de 2020. Os links para o projeto estão aí abaixo na descrição. E você, já conhecia o ZX Spectrum? Já teve algum contato com ele ou com algum de seus clones? E o Next? Pretende participar da próxima campanha do Kickstarter? Conta pra gente, deixe seu comentário e não esquece de clicar no like aí embaixo do vídeo. Até a próxima!